nossos cumprimentos a todo o nosso público que nos acompanha nas nossas redes, nas páginas sociais da Casa Espírita Fraternidade. Iremos agora iniciar com as irradiações, que é este momento onde o nosso coração, com as suas vibrações, vai visitar, junto com os nossos irmãos, seus lares, seus afetos, hospitais, orfanatos, asilos, levando a eles, meus irmãos, pelo pensamento, a paz que precisam, o bem que necessitam. Iniciamos assim, então, rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que possamos seguir na sua caravana de luz até os lares de todos os nossos irmãos, que possam seus lares ser assim, sofrer essa limpeza espiritual e possa haver nesses lares, então, o conforto e a concordância e o respeito, o carinho e o afeto de forma mútua e recíproca. Avançamos e pedimos pelos orfanatos, pelos asilos, pelos pequenos que, desprovidos de pai e mãe, lá cumprem uma dura provação, que possam ser assistidos e amparados pelo conforto dos irmãos que lá labutam, aos nossos irmãos que lá nos asilos se encontrem, possam receber toda a dedicação e todo o afeto de que necessitam. Rogamos também, Pai Maior, por todos aqueles irmãos que vivem às ruas, que eles possam contar com a caridade nossa, levando a esses irmãos os bens materiais que necessitam, mas levando a eles respeito e muita compreensão. Querido Pai, pedimos agora por todos os hospitais que passam neste momento essa dura pandemia no nosso planeta Terra. Pedimos pelos médicos, por todos os profissionais de saúde que lá na linha de frente arriscam a própria vida para fazer a defesa desta própria vida dos nossos irmãos. Que eles sejam fortalecidos na missão que escolheram. Também te pedimos para aqueles irmãos que partiram, que se encontram na pátria espiritual, que eles sejam acolhidos e sejam assistidos pela espiritualidade amiga e benfeitora e acolhedora. Pelos aqueles afetos que aqui continuam nessa jornada terrena. Que seja um novo despertar, que seja um sacudir de sentimentos para um olhar para a vida de uma forma com mais humildade, com mais fraternidade, com mais solidariedade. Rogamos assim, Senhor, por todos aqueles que sofrem, por todos esses irmãos que deserdados de trabalho, de teto, passam por duras amarguras, mas que eles possam contar com a caridade nossa, que Deus quer que façamos a nossa parte. Possamos assim, meus irmãos, ter a sensibilidade de assistir a todos. E assim, então, finalizamos rogando ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que envolva todo o nosso planeta, todos os lares, toda a humanidade com seu manto sagrado de paz e amor. Então, queridos irmãos, mais uma vez, em nome da doutrina espírita, em nome do Cristo, aqui estamos com um sentimento de gratidão, com o coração repleto de gratidão por mais essa das muitas oportunidades que recebemos em falarmos em nome do Cristo e particularmente em nome desta veneranda doutrina, a qual nós buscamos na referência da Casa Espírita Fraternidade, a nossa amada Casa de Canoas, onde iremos juntos refletir em torno de um tema que, para alguns de nós que talvez não tenham conhecimento espírita, um tema que pareça tão simples, possa parecer tão simples, mas ele é muito profundo na sua essência. E aqui nós faremos algumas provocações, vamos colocar assim.
estimulá-los, estimular os irmãos a buscarem a orientação, o esclarecimento, não que nós sejamos os donos da verdade, longe disso, ou que saibamos mais da complexidade da vida, mas nós buscamos através das reflexões, do estudo, de estudarmos a nós mesmos, estudarmos a nossa essência, que é o que nós somos, espíritos imortais, para melhor compreender toda a demanda das dificuldades que enfrentamos, para melhor compreender o que realmente nós somos. E por que estamos aqui, quais são os objetivos de estarmos aqui. E a gravidade de enfrentarmos tudo o que estamos enfrentando, com muita responsabilidade. O tema que nos foi proposto é um tema encantador. Falaremos hoje aos nossos irmãos sobre a infância. Mas para falarmos sobre a infância à luz da doutrina espírita, o que a doutrina espírita, o que o espiritismo fala sobre a infância? É importante que consigamos diferenciar, separar no sentido de entendimento da infância biológica, material, física, mas também, né, dividimos em dois pontos aqui, em duas variantes para a nossa compreensão, a infância consciencial, a infância emocional, a infância espiritual. Porque a infância, ela é e deve ser compreendida e bem entendida como uma fase extremamente importante ao espírito imortal. Todos nós somos espíritos e todos nós somos espíritos imortais. Sabe-se bem, hoje, dentro do que nós temos alcance, nos nossos estudos, a própria psicologia discorre muito e traz belíssimas informações em relação à infância. Mas como melhor compreender esta fase tão importante? E quais os objetivos da infância para o espírito imortal? Quais os porquês da infância na nossa trajetória? Então nós precisamos compreender que o espírito, a partir do momento que ele já está no nível evolutivo ao qual nós nos encontramos, o espírito já tem consciência de si mesmo, ele já pensa, ele raciocina, ele toma decisões, ele escolhe. E nesta fase, nós espíritos ainda imperfeitos, no início de uma trajetória, ainda no sentido evolutivo, ainda muito jovens em conhecimento, né? Um pouco saber, e muitos de nós, por conta do orgulho, acreditamos saber mais do que realmente sabemos, conseguimos compreender a importância da infância a nós espíritos. Vamos tomar por base as nossas questões espirituais. Sabe-se, através da doutrina espírita, e estamos tomando por base para este trabalho, estamos tomando por base o Livro dos Espíritos, o nosso livro de cabeceira, o nosso livro base de estudos. A partir deste livro, editado em 1857, a primeira obra do Pentateuco Espírita, se desdobraram os outros livros, né, que formam o Pentateuco Espírita. E é este livro que nos traz as informações que nós iremos discorrer hoje em relação à infância. Então, retomando, referente a nós espíritos, sabemos, através desta obra, o Livro dos Espíritos, que nós espíritos, a partir da condição que nos encontramos no plano espiritual, a nossa referência consciencial é a fase a qual nós nos posicionamos. Que a fase infantil para o espírito é uma fase curta, importante e necessária, falando do sentido consciencial, emocional e espiritual. Exemplo. Então, eu sou um espírito, estou reencarnado, atualmente com uma idade X, que é a minha referência material nesta existência, e aí chega um momento que eu desencarno. Mesmo que eu, espírito encarnado agora, desencarnasse na fase infantil, em algum momento, eu, espírito,
no plano espiritual, desencarnado, eu retomaria o meu estado de consciência, a condição adulta. E isso varia muito de espírito para espírito, de acordo com a sua condição, com a sua aceitação e o período de perturbação que diz respeito a cada um de nós. Porque a fase em que nós, espíritos desta condição, deste nível evolutivo, a fase em que nós estamos, nós passamos por um processo de perturbação, tanto para o nascimento no corpo físico, tanto quanto para o desencarne. E sabe-se também, por esta doutrina maravilhosa, que o período de perturbação do espírito, ele, em relação ao nascimento, ele é muito mais intenso. Porque quando nós nos programamos para reencarnar, há todo um planejamento, há todo um acompanhamento dos nossos tutores espirituais, chamaremos assim. Os nossos benfeitores, o anjo guardião, o espírito amigo, responsável pela nossa trajetória, pelo nosso processo evolutivo. Todos nós, espíritos, temos, independente da nossa compreensão, condição ou religião. No plano espiritual, todos somos espíritos. É óbvio que o nosso entendimento varia, o nosso conhecimento varia, e aí, por conta disso, a nossa aceitação também. Mas o acolhimento desses amigos sempre amoroso, desses amigos superiores, desses espíritos que zelam por nós. Porém, sabe-se que existem fases importantíssimas para o espírito nesta condição. A partir do momento em que nós passamos por este processo do planejamento para a próxima encarnação, para a próxima existência física, nós estamos condicionados, todos nós, às leis que regem o equilíbrio do universo. E estas, por conta da providência divina, nos facultam algumas situações que, de certa forma, nós, espíritos imperfeitos, e muitas vezes até perturbado pelas questões que envolvem os nossos erros de passado, nós recebemos da divindade atenuantes, um refrigério. E dentre esses, um que é muito importante a nós é o esquecimento. Nós precisamos do esquecimento para que melhor aproveitemos cada experiência. Precisamos esquecer para neutralizar, se nós quisermos entender dessa maneira. Precisamos esquecer temporariamente, obliterar ou neutralizar, amortecer ou adormecer algumas das nossas faculdades ou potencialidades e até conhecimentos que podem não ser bem aproveitados, que não sejam úteis para aquela experiência encarnatória. Então chega um momento, a partir do planejamento, chega um momento em que o espírito retorna à arena física pelo processo reencarnatório. E quando nós estamos vinculados ao corpo físico e estamos no processo de renascimento pela reencarnação, nós estamos subjugados porque precisamos estar pela lei de esquecimento. Porque precisamos esquecer das nossas tormentas, das nossas culpas, dos nossos erros. E a fase que é extremamente importante a nós, espíritos imortais, por conta de, no plano espiritual, nós razoavelmente termos um entendimento ou conhecimento de que nós não morremos mais, nós somos imortais. A culpa, ela, de certa forma, ela atrapalha e muito o processo evolutivo de cada indivíduo. Porque a partir do momento que o espírito, no plano espiritual, no processo do que nós chamamos a condição de erraticidade, o espírito errante, aguardando novas oportunidades, a partir do momento que nós temos a consciência de que todas as nossas decisões anteriores foram equivocadas, ou algumas, nós nos sentimos extremamente culpados e pedimos novas oportunidades de reparação. E quando nós pedimos essas oportunidades para reparar as nossas faltas, nós recebemos aí
Aí repetimos aqui, o refrigério pela lei de esquecimento. E o espírito, quando entra neste processo, ele começa a perturbar-se. E esse processo de perturbação, ele se dá como que um torpor e uma inquietação também, justamente por conta de toda a nossa insegurança e os nossos dramas vividos, sabendo também tudo aquilo que nós espíritos enfrentaremos dentro de tudo aquilo que acordamos, de tudo aquilo que acertamos, porque compreendemos, então, dentro deste planejamento, como espíritos errantes, dentro deste planejamento nós compreendemos. Nós enfrentaremos muitas dificuldades. E aí o espírito se perturba. E como este processo ele é muito grave e é muito delicado a nós, espíritos imortais, o Pai Celestial, que nunca nos desampara, nos permite, além do esquecimento, através desta fase, já inseridos na carne, no processo reencarnatório, permite que nós, nesta fase, a infância, possamos nos recompor, nos refazer. E aí sim, subjugados pela condição carnal, pela reencarnação, vinculados ao corpo físico, nós, por conta da dificuldade de expressão do espírito em um corpo frágil e tenro, que não tem os seus órgãos bem desenvolvidos, nós como espíritos não conseguimos nos expressar. E nós, vinculados nesta condição, temos a oportunidade de refazer, de reconstruir. É importante que quando nós analisarmos a condição infantil pelo lado material, a psicologia nos explica que todos nós temos nas nossas células, nos nossos genes, nos nossos cromossomos, nós temos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. É uma bagagem, é uma herança genética que todos nós temos. As nossas células, todas elas, todas as células que compõem o nosso corpo físico, este corpo que nos serve de empréstimo, todas elas são 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então nós carregamos essa bagagem independente de que nós queiramos. É da nossa trajetória. E isso é tão importante que ainda em relação à psicologia, nós descobrimos, buscando compreender melhor todo esse assunto que envolve a infância no sentido material, descobrimos que, de certa forma, de modo inconsciente, o espírito também, vinculado ao corpo físico, trazendo a herança genética de pai e de mãe, ele também pode desenvolver sentimentos que podem ser prejudiciais a ele, quando no processo educativo, na sua formação, na sua orientação educacional, o espírito possa ter na sua trajetória, olha, o teu pai é assim, 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 o teu pai não presta, a tua mãe não presta. Isso é muito ruim. Porque, de modo inconsciente, o espírito absorve essas informações, estamos falando do indivíduo encarnado, ele absorve essas informações e ele entende que metade, que esse 50% dele, é aquele 50% que não é bom, porque ele tem essa orientação. Daí a importância de compreendermos que o fator externo, o corpo físico, ele influencia também, diretamente. Há uma troca, há uma influência tanto da matéria em relação ao espírito, mas também do espírito em relação à matéria. Por quê? O espírito influencia a matéria porque o corpo que nós estamos ocupando, temporariamente, que estamos estagiando aqui na Terra, é um corpo que foi preparado para nós de acordo com as nossas condições, principalmente com as nossas necessidades evolutivas. Isso é lei.
A lei de merecimento nos proporciona um corpo de acordo com a nossa condição, de acordo com o que nós precisamos. Então, nós contribuímos com a formação deste corpo de acordo com as nossas necessidades. E aí, nós encontramos muitas respostas para muitos companheiros, para muitos espíritos que, por vezes, se perguntam, como hoje escutava de um colega de trabalho. Dizia ele para mim, minha mãe nunca fumou, minha mãe nunca teve a prática do tabagismo e nasceu com sérios problemas. Hoje ela só vive vinculada a um tubo de oxigênio. Só fumou um cigarro. E aí, óbvio que se a pessoa não tem um conhecimento espírita, nós temos que respeitar a compreensão, o entendimento de determinado companheiro, mas sabemos intimamente que, como Deus é justo e as suas leis são perfeitas, certamente esse espírito, hoje nesta condição, colhe os frutos de escolhas anteriores. Então, isso nos deixa claro várias situações. Mas aí, em relação a tudo isso que nós estamos falando, de como uma parte e outra age diretamente, pensemos agora, né? Falamos da questão material, da influência da matéria sobre o espírito, mas e da questão consciencial? Se o espírito, a sua referência, a sua condição ou a sua forma de expressão, sua forma de apresentação é na faixa etária adulta, sabe-se pela maioria das obras espíritas, mas há espíritos que precisam de um período na sua expressão, naquela condição infantil, falando particularmente das crianças. Nós sabemos que o espírito, em dado momento, após a sua trajetória, pode que aquele indivíduo tenha desencarnado em tenra idade. Em algum momento no plano espiritual, ele retoma sua consciência e a sua forma de expressão será na fase ou na faixa etária adulta. E nós tomamos por base o Livro dos Espíritos, e aí aqui fica muito claro, quando Kardec pergunta aos benfeitores. Observemos bem. Na questão 382 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores da humanidade: sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Falando aqui, né, o que Kardec quis perguntar. Se o espírito sofre, se quando vinculado ao corpo físico em um processo encarnatório, se o espírito sofre por um corpo com limitações, sejam essas limitações por conta de deformidades ou até mesmo as limitações pela condição da fase infantil, já que nesta fase os órgãos não estão bem desenvolvidos e o espírito não tem plenitude na sua expressão. E aí eles respondem assim: ele, o espírito, deve retomá-la. Perdão, estava lendo. Não. Esse estado é uma necessidade, falando da infância. Esse estado é uma necessidade. É natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Um tempo de repouso para o espírito. Por quê? Lembra que no início falamos em relação ao esquecimento, em relação da importância da fase infantil para o espírito? Vamos pensar. Em dado momento em que numa trajetória, no nosso processo encarnatório, nós tenhamos cometido alguns erros e, em dado momento no plano espiritual, despertamos. E compreendemos que todas aquelas ações, atitudes, foram equivocadas, desnecessárias. E aí rogamos ao Pai o amparo para novas oportunidades. E aí retomamos a arena física através desse processo. Mas e a culpa? E as lembranças de todos os erros? Porque, na grande maioria, nós voltamos ao ambiente ao qual nós estejamos vinculados por conta das nossas atitudes anteriores. É uma necessidade, por conta da reparação. Então, tudo isso é importante a todos nós, buscarmos compreender. Entendermos os porquês, né, desses vínculos, dessa necessidade.
Mas observemos bem. Na 383 do Livro dos Espíritos, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Quem de nós não se pergunta? Por que o espírito precisa passar pela infância? Olha a importância dos espíritos, do que os espíritos benfeitores trazem a nós. O espírito, encarnando-se para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período, a fase infantil. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarnados na sua educação. Contribuir com a sua educação. Então o espírito está mais maleável, mais receptivo às informações, às orientações. Porque se, desencarnando, eu continuo sendo o mesmo indivíduo, com os mesmos sentimentos, e óbvio que eu levarei uma bagagem de toda a minha trajetória última, mas certamente fica muito claro que eu preciso, através deste refazimento, desta reconstrução pelo processo reencarnatório, é importante que nós compreendamos que para o espírito refazer-se, ele precisa realmente neutralizar. Precisa, como uma página em branco, esquecer-se do passado, trazer algumas das informações que sejam importantes ao novo processo, à nova encarnação, à nova experiência, mas é importante que nós espíritos compreendamos que todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. E isso independe da nossa religião, da nossa compreensão e sequer da nossa aceitação. Algo importante em relação às questões materiais na vida física do espírito é uma terminologia que é utilizada pela psicologia. Eles chamam de pictografia. Pictografia são as marcas que o espírito traz por conta da sua experiência. Então, se há um planejamento, se há um acordo daquele reencarnante, se há um acerto para reajustamento e para o avanço, para a progressão do espírito, para a sua evolução, que é o que ocorre com todos nós, há também um acordo, há um acerto neste planejamento para todas as experiências que podem parecer a nós más, ruins, terríveis, e que por vezes são, mas que têm por finalidade e objetivo essencial nos tocar os sentimentos, fazer com que nós desenvolvamos virtudes. Espíritos comprometidos com passados equivocados, nós retomamos ao corpo físico e passamos por esse processo, pelo esquecimento e pela fase infantil, para nos reconstruirmos, para nos refazermos e para recebermos através dessas experiências e que muitas vezes ao espírito ainda arraigado à matéria são muito dolorosas, difíceis, mas que são importantes. E que Deus, o nosso Pai Supremo, e Jesus, o nosso Divino Amigo, não nos desampara. E que Deus não é injusto, Deus é justo e nos permite sempre novas oportunidades através desse processo. Então, essas marcas, como a psicologia classifica pictografias, são as marcas profundas que, desde o 0 ano, desde o primeiro momento do nascimento, esse primeiro contato, e muitas vezes ainda do reencarnante no ventre da sua mãe. Todas essas experiências, elas são importantes ao espírito. Muitas vezes, questões que envolvem violência, agressão, não somente as questões que são positivas, que são boas, que são saudáveis, na educação, no desenvolvimento deste indivíduo, mas as marcas de tudo aquilo que esse espírito concordou em passar, que todos nós participamos deste processo, mas que é necessário para o desenvolvimento consciencial desse indivíduo. Muitas vezes, o espírito pede para passar pelas mesmas experiências por conta daquilo que tenha feito. E pede nesse processo para experimentar essas dores. E muitas vezes, nesta fase
Por quê? Na fase infantil. Porque estas marcas, de certa forma, elas irão contribuir com o desenvolvimento desse espírito, por incrível que pareça. E isto, a psicologia, falando das questões materiais, explica de modo claro que essas marcas profundas, que muitas vezes irão se expressar na juventude, na fase adulta do indivíduo, elas têm a sua parcela de contribuição e precisam de acompanhamento e tratamento adequado para aquele espírito que está vivendo essa experiência. Então nós temos dentro dessas combinações estas marcas que também são importantes para o espírito. A infância, ela tem uma influência importantíssima para o espírito. De que forma? O fator externo toca profundamente a essência do espírito. A educação, o meio em que vive, a sua cultura, o seu estudo, o seu contato social, a sua relação social, a sua vida de relação com os demais. E esta base inicia-se no seu lar, no seu ambiente familiar. Ela é importante para o espírito, para todos nós. Então nós compreendemos que mesmo o espírito trazendo a sua bagagem espiritual, na sua trajetória, de tudo aquilo que ele tenha feito, seja bom ou seja ruim, falando em relação aos desvios em relação às leis divinas, nas escolhas feitas anteriormente. Nós sabemos da importância da infância em relação a isso, para a reconstrução do espírito. Então lembremos, pensemos que o espírito que está nesta fase, que está nesta faixa etária, que está na fase infantil, passando por todo esse processo e que necessita dessa experiência, ele precisa, sim, do apoio, ele precisa da sustentação moral, do apoio educacional, da orientação dos seus tutores, dos seus responsáveis, dos seus pais, para melhor se refazer. Então, nós sabemos que a fase infantil, conforme a Convenção dos Direitos da Criança, lá em 1989, definiu que dos 0 aos 18 anos, nós temos aí esta fase para o espírito encarnado. Mas esta fase, ela tem as suas particularidades no desenvolvimento do indivíduo, do espírito. Cada uma dessas partes é importante para o desenvolvimento e para o crescimento, para a evolução na construção moral daquele espírito nesta encarnação. Todas as fases são importantes. Cada uma delas tem a sua parcela de contribuição. Seja em relação à influência dos pais, dos tutores, dos responsáveis, do meio, como falamos, da vida social, seja na escola, depois mais adiante na relação com os demais, quando a partir dos 12 anos o espírito começa a despertar para a sua vida social, em média, mas dos 0 aos 7 anos nós espíritos bem encarnados, estamos mais suscetíveis às orientações, às informações. Daí a importância de fazermos bom uso desta fase, de utilizarmos bem, de buscarmos boa orientação para melhor conduzir os nossos, para melhor conduzir essas crianças que o Pai nos confiou. Então que nós, ao invés de nos acabrunharmos, ou muitas vezes nos sentirmos culpados por conta do desvio desse indivíduo, daquele companheiro, deste filho, ou de um outro familiar, mas que a gente percebe nas tendências daquele espírito um desvio de conduta. Busquemos através do Evangelho de Jesus a boa orientação e a boa educação. Mas lembremos sempre que é essencial o bom exemplo. Que o exemplo é raiz, é base para uma boa educação. Então que nós consigamos colocar em prática o Evangelho de Jesus dentro dos nossos lares. Que nós não nos sintamos desconfortáveis ou constrangidos em apresentarmos o Evangelho de Jesus aos nossos filhos. A esses espíritos, sejam quem for, nessa existência,
nesta relação conosco, sejam eles quem forem na nossa vida hoje, mas que nós saibamos apresentar. Há quem entenda que muitas vezes nós respeitamos o entendimento dos companheiros, entenda que nós precisamos perguntar se a criança gostaria de seguir essa religião, se gostaria de fazer parte do evangelho no lar. É importante que nós levemos Jesus a fazer parte da vida dos nossos filhos, para que amanhã nós não choremos a falta dele nas atitudes, no comportamento, seja na juventude ou na fase adulta. Então, que nós sejamos realmente cristãos, espíritas, responsáveis, pais e mães responsáveis, amigos, mas acima de tudo, com a posição que temos, pois se viemos antes e temos a condição de hoje sermos o pai, a mãe, o responsável, é porque nós temos um pouco para dar. Então, que esse pouco seja o essencial, seja o Evangelho. Muita paz a todos, que Jesus seja sempre a nossa primeira lembrança na educação e na condução dos nossos amados. Muita paz a todos. Queridos irmãos, vamos realizar a prece final após essa exposição doutrinária que foi realizada. Solicitando ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros de luz, que possam iluminar a todos que se encontram nos assistindo neste momento, nessa vibração, desse diapasão com a Casa Espírita Fraternidade. E possam assim agasalhar no seu íntimo da sua alma todo o bem que necessitem. Que assim seja.